Boa noite, amada igreja, graça e paz. Amém? Amém. Oh, que susto. É uma honra para mim poder estar aqui para compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração com vocês mais uma vez. Confesso que quando o pastor Estevão ele me chamou, eu me senti muito honrado, porque é muito bom poder estar aqui, pastor. Então, obrigado pela confiança de poder estar mais uma vez aqui ministrando. E eu queria compartilhar com vocês um texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 18. Quando o pastor Estevão falou para mim sobre a sala de estar, Deus trouxe a história de um rei no meu coração. Gosto muito da história dele, porque ele foi um homem excelente. A história do rei Ezequias. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história desse rei. Quem encontrou diz amém, quem não encontrou brada misericórdia. Com um mesclado e alguém que não falou nada, mas está tudo bem, vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 3. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, conforme tudo que tinha feito o seu antepassado Davi. Removeu os santuários locais, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor estava com ele, por isso tinha êxito em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não mais serviu a ele. Eu gostaria de fazer só mais uma oração. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. E mais uma vez eu me encontro aqui como arauto. Pai, assim como o teu filho, o pastor Estevão, orou, Pai, eu quero reforçar a oração. Que essa palavra, mais uma vez, seja como uma semente jogada em terra fértil. Que dê frutos para a tua glória. Que o Senhor fale aos nossos corações, trazendo direcionamento. E que o Senhor cresça, e que nós possamos diminuir, e que nós possamos verdadeiramente ser discípulos de Cristo. Eu oro e peço a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então hoje a minha missão é continuar falando sobre famílias em obras. Sala de estar. Quando a gente pensa em sala de estar, automaticamente a gente pensa em visita. Momento de comunhão, conversa, bate-papo, aquele momento maravilhoso. Mas ao pensar nisso, veio no meu coração algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar com vocês, para nós respondermos elas hoje. Quem nós temos deixado entrar nas nossas vidas? Qual tipo de relacionamento tem entrado dentro do nosso lar? Será que são relacionamentos que nos levam mais próximo de Deus, seguindo o padrão da sua santa palavra? Ou será que não tem sido relacionamentos que têm agregado valores à nossa família? Ezequias foi um homem extraordinário. Foi um homem que andou nos caminhos de Davi. Um homem que andou de uma forma justa, confiava no Senhor. Ele era obediente aos mandamentos e à palavra do Senhor. E a própria palavra diz que o Senhor estava com ele. Mas em um momento da sua vida, Ezequias não teve sabedoria para discernir quem ele colocou dentro da sua sala de estar. Eu sei que alguns vão falar assim para mim, pastor, mas naquela época era normal.
os reis receberem pessoas de outros povos dentro do seu palácio, eu sei disso. Mas não era normal um rei mostrar toda a sua riqueza para alguém que ele não conhecia. Então essa história de Ezequias nos traz duas realidades, e é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. A primeira realidade que nós temos que entender, quando nós falamos da nossa sala de estar, é que só se assenta na sua sala de estar quem te aproxima de Cristo. A sala de estar mostra muito sobre nós. Eu vou dar um exemplo. Se você entrar hoje na minha casa, você vai dar de cara com a cozinha, com a área de serviço, sala de jantar, corredor, quarto e a minha sala de estar. Não é uma casa grande. Mas quem entra na minha casa já viu toda a minha intimidade. Mas ao se assentar no sofá comigo para a gente bater um papo, se a pessoa olhar para o meu home, ele vai ver foto da minha família. Nos nossos momentos de diversão, descontração, viagem. Então, querendo ou não, toda vez que nós trazemos alguém para dentro da nossa sala de estar, nós abrimos a nossa intimidade com essas pessoas. Por isso nós temos que se atentar se as pessoas que nós estamos deixando estar dentro da nossa casa refletem verdadeiramente o caráter de Cristo. Na casa de Ezequias havia um homem que tinha um acesso liberado. Ele entrava e saía a hora que ele quisesse. Esse homem se chamava Isaías, o profeta. Em um determinado tempo, esse profeta chegou e a palavra nos diz, lá em 2 Reis, capítulo 20, eu vou ler o que diz lá. Naqueles dias, Ezequias ficou muito doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. O que essa passagem quer nos ensinar? Quem verdadeiramente pode se assentar na nossa sala de estar? Queridos, amigo de verdade, sabe, os de verdade, são aqueles que falam o que a gente não quer ouvir. Não é aquele que bate nas suas costas e fala assim, vai dar tudo certo. Tem sabor de mel, meu irmão, sua vitória tem sabor de mel. Não. Amigo de verdade, ele fala o que você não quer ouvir. Ele te confronta. Mas por quê, pastor? Porque ele é chato? Não, porque ele te ama. Amigo de verdade é aquele que fala as coisas e nos faz parar para refletir. E toda vez que um amigo meu chegou para mim e ele me deu uma orientação, ele me corrigiu, eu parei. Eu pensei. E automaticamente eu fiz o que Ezequias fez. Eu fui orar. Senhor, se isso for uma realidade, muda meu coração. Muda a minha maneira de ser. Porque Romanos vai dizer que o meu propósito de vida é refletir a imagem do seu filho. E eu não estou refletindo.
Outra coisa que esse texto vai nos mostrar, que os verdadeiros amigos que se assentam na nossa sala de estar, são aqueles que serão instrumentos de Deus para curar as nossas vidas. São aqueles que nós podemos abrir o nosso coração e Ele terá uma palavra diretamente do coração do Senhor para sarar a ferida que foi aberta dentro de nós. Um amigo verdadeiro é aquele que Deus usa para edificar a nossa casa, a nossa família e a nossa vida como um todo. Por isso que nós temos que parar hoje e refletir com quem nós estamos andando, qual tem sido o nosso procedimento. Pastor, você não está falando com jovens, eu sei, mas eu como um homem de 35 anos, até hoje recebo convites, queridos, de meus amigos que são solteiros. Ô, vamos ali, jogar uma bolinha, só vai ter menino. Ô, vamos ali numa festa de aniversário, fulano está fazendo aniversário. Por falar em amigos, gente, hoje eu tenho a honra de receber um amigo de infância aqui na nossa igreja, Lucas Serafim, querido, que Deus te abençoe, é uma alegria. Mas entenda isso, a Bíblia vai dizer para nós que nós temos que estar atentos àqueles que estão do nosso lado. Mas a Bíblia nos dá o parâmetro para saber se essas pessoas são boas pessoas. Porque Provérbios, capítulo 17, versículo 17, vai dizer: o amigo ama em todos os tempos, mas na adversidade nasce um irmão. Queridos, amigo que é amigo, na hora ruim, ele não te abandona. Amigo que é amigo, na hora ruim, ele se torna um irmão. Ele te abraça. Sabe aquele amigo que quando você chega sorrindo, você chega todo solto, todo, sabe, bem comunicativo, ele para, ele fala assim, ó, parou, você não está bem. O que está acontecendo com você? Não está acontecendo nada. Tá. Os seus olhos me mostram que você não está bem. Esses são amigos de verdade. Já cansei de ver pessoas falando, não, esse aqui é meu amigo, mas a hora que caiu num leito não tinha ninguém para ir lá. Não tinha um amigo para visitar. E nós temos que entender que nós não fomos projetados para caminhar sozinho. Você não foi projetado para uma vida de Chuck Norris. Os antigos saberão e os novos correm atrás. Você não nasceu para ser o solitário não, gente. A Bíblia diz que nós temos que andar em unidade, um ao lado do outro, porque é melhor caminhar em dois do que em um, porque se você cair, o seu amigo te ajuda a levantar. Se nós formos olhar para a vida de Jesus Cristo, em toda a sua trajetória, ele caminhou discipulando 12 pessoas, mas das 12 pessoas, tinha 3 que eram mais próximos, e ele falou, se você quer ser grande no reino dos céus, sirva ao próximo. Então nós temos que entender e analisar que um verdadeiro amigo, não é aquele que chega quando você está esbanjando, não é aquele que chega quando sabe que você recebeu as suas férias, ou que você recebeu aí um dinheiro inesperado, ou que anda com você porque simplesmente agora você está com um carrão zero. Não é aquele que anda com você dizendo que você é o top, que você é o fera, mas no momento certo, tchau, obrigado. Um amigo verdadeiro é aquele que tem o prazer de estar do seu lado. Você olha para ele e fala assim, cara, eu não entendo porque ele gosta de estar perto de mim. Mas ele ama estar perto de você. Salmos 119, 63 diz assim, sou amigo de todos os que te temem.
dos que obedecem aos seus preceitos. Queridos, amigo de verdade é aquele que te aconselha a andar em verdade, em justiça e em pureza. E se nós formos estudar o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, nós vamos entender que esses são os 3 pilares de um padrão divino: justiça, verdade e pureza. Não é aquele assim, não, pode dar um jeitinho brasileiro aí que está entre nós, vai dar tudo certo. Não. A verdade é verdade, gente. Não tem como. Que nem esse dia eu fui no mercado, eu comprei uma peça de carne e saiu tipo um preço que eu falei, ué, tá errado isso aqui. Eu estou pagando um preço de ovo numa peça de carne, não tá certo isso aqui não, hein? Saí feliz? Não, eu falei assim, ó, escuta, tá errado o preço. A moça olhou para mim, fomos surpreendidos novamente. Verdade é verdade, gente. Uma pessoa que mente, uma pessoa que só pensa besteira, faz besteira, ela tem uma mente pervertida. Uma pessoa que não anda em justiça, como ela pode ser proveitosa para a sua família? Como ela pode, de algum meio, abençoar a sua vida? Nós precisamos entender hoje que Ezequias, ele entendeu em quem ele podia confiar. E ele confiava na palavra do profeta Isaías. Porque o profeta Isaías era um homem que ostentava uma vida de verdade, justiça e pureza. Que ele estava ali não porque Ezequias era um homem maravilhoso, porque ele amava o povo do Senhor e ele tinha sido levantado como um profeta. Mas se nós não nos atentarmos a isso, como nós conseguiremos manter a nossa casa de pé? A amizade verdadeira, gente, vai falar o que a gente precisa ouvir nos momentos difíceis, ele está pronto para ajudar. Um amigo de verdade é aquele que nos ajuda a andar em amor, em perdão, em misericórdia, em bondade, em justiça, em verdade e em pureza. Ah, pô, o irmão ali pisou feio na bola comigo, cara. Não dá bola para ele não, cara. Esse cara é nada. Não. Não, cara, vamos lá, vamos conversar com ele, vamos acertar as coisas. Você entende? Um amigo verdadeiro vai refletir o caráter de Cristo. E é esses que nós temos que colocar dentro da nossa intimidade. Agora, a Bíblia nos mostra outro exemplo da vida de Ezequias que não é tão bom. E aqui a gente entra no segundo ponto. Quem se assenta com você pelo que você tem, não está preocupado com quem você é. Vocês já viram aquelas pessoas que entram na casa dos outros e ela repara em tudo? Não, mas é normal reparar, gente. Não estou falando para você entrar assim na casa dos outros. Ô, guia aí, meu, pelo amor de Deus. Não, você vai olhar. Mas ela faz assim, ó. Nossa. Imagina agora alguém entrando na casa do pastor Estevão. Uau, que palácio. Constrange a gente, não constrange? É estranho. E são pessoas que, quando entram, cara, é impressionante, não muda isso, nenhuma delas. Elas gostam de ter um elogio pronto. Nossa, pastor Estevão, nem Salomão em toda a sua glória teve um gosto desse para fazer uma decoração dessa. Sharon, meu Deus do céu. São pessoas que sempre querem trazer presentes, ter uma palavra eloquente,
para massagear o seu ego, o seu coração. É aquelas pessoas que mesmo quando você erra, ela chega para você e fala assim: tá tudo bem, você não errou não, isso aí acontece, é um deslize. É aquelas pessoas que olham para você e falam assim: todo mundo erra, fique em paz, vai dar tudo certo. São aquelas amigas que sabe que a pessoa pode estar mentindo para o marido, escondendo as coisas do marido, e ela chega, abraça a amiga e fala assim: ô minha amiga, quem não faz isso? É normal. Ou para o amigo, aquele cara solteiro que chega para o casado e fala assim: irmão, vamos sair com os amigos, com os parça. Sua mulher não vai ficar sabendo. Aquela famosa frase de filme, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Ninguém vai saber de nada, mas deixa eu te dizer, são essas pessoas que trazem a destruição para a sua casa. São essas pessoas que levam a sua casa à ruína. São igual os amigos de Jó. No bem bom, quando Jó estava o homem mais rico da face da terra, Jó é meu parceiro. Vamos junto, Jó. Mas quando Jó caiu em desgraça, não, você pecou contra Deus. Isso aí é castigo para você pagar o seu pecado. Agora, 2 Reis, capítulo 20, 12, vai nos contar agora outro momento da vida de Ezequias. E diz assim: naquela época, Merodach-Baladã, rei da Babilônia, e filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia nos seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, os azeites finíssimos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada no seu palácio ou seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram no palácio? Ezequias disse: viram tudo no meu palácio. Não há nada nos meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Virão dias em que tudo o que se encontra no seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará. Diz o Senhor: alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: boa é a palavra do Senhor que anunciastes. Pois ele pensou: ao menos haverá paz e segurança durante toda a minha vida. Tem pessoas, gente, que aparentemente querem o nosso bem. Tem pessoas, meu pai sempre falou uma coisa interessante para mim: filho, caminha com a pessoa 1 ano que você descobre quem ela é. Mas eu vou falar para vocês, eu já me surpreendi. Teve pessoas que eu caminhei do lado durante 4 anos e eu só descobri no 4º ano quem a pessoa era. Gente, tem pessoas que são muito eloquentes. Elas conseguem camuflar muito bem o jeito delas. Elas conseguem esconder bem o coração sujo delas. E nós, com o nosso coração sincero,
ingênuo. Nós somos enganados. Aqueles mensageiros chegaram com um papo muito bom. Mas vocês acham que os olhos dele cresceram porque Ezequias mostrou tudo? Ou eles já estavam com a má intenção de ver tudo? O que nós precisamos entender é que tem pessoas que entram dentro da nossa casa para ser instrumentos do diabo, para trazer desavença, intrigas, brigas, separações, conflitos entre pais e filhos, porque nós não paramos para discernir aquela pessoa, para olhar para aquela pessoa e entender que não é o que ela fala, é o que ela pratica. Porque a fala engana, mas as ações revelam os corações. São pessoas bajuladoras, que só querem espiar as nossas riquezas. Queridos, qual é a sua maior riqueza? Aqui fica uma pergunta. Qual é a sua maior riqueza? É o que você tem na Nubank? É o que você tem lá no Itaú, no Santander, no Banco do Brasil? Não sei que banco é o top hoje. Ou é o que você tem dentro de casa? A minha maior riqueza é uma mulher maravilhosa. É a minha filha de 7 anos e meu filho de 2. Essa é a minha maior riqueza. E está aí uma coisa que eu abro mão de tudo para ver a felicidade deles. Mas o que nós não entendemos é que o diabo, ele quer destruir nossa família. E é fácil. É só implantar um inseto lá dentro de casa. Maldoso. Gente, eu estou falando para vocês algo que foi Ezequias que passou. Não havia nada em Ezequias que fosse reprovável aos olhos do Senhor. O cara tinha uma conduta perfeita. A Bíblia diz que não houve um homem, nem antes e nem depois dele, reinando em Judá. Mas nós temos que estar vigilantes e entendendo que o que nós temos de mais precioso nessa terra é a nossa família. E é tudo isso que o diabo quer destruir. E sabe qual que é o mais incrível de tudo? Que depois a gente solta uma frase, depois que dá ruim, a gente fala assim, poxa, esperava isso de qualquer um, menos dele. Quem já falou isso, levanta a mão, confessa o pecado. Amém, eu também já falei. Vocês entendem? Mas qual é o grande ponto? Gente, nós temos que entender a palavra do Senhor. Jesus, em Mateus capítulo 7, vai dizer que bem-aventurado, um homem prudente, é aquele que ouve e pratica. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, vai dizer assim, não se deixe enganar, as más companhias corrompem bons costumes. E é uma verdade. Se você anda com um cara mentiroso, você vai se tornar mentiroso. Se você anda com um alcoólatra, você se torna um alcoólatra. Se você anda com um bandido, querido, você vai virar. Não tem jeito. E a gente brinca com isso. Eu tenho alguns amigos que falam muitas palavras torpes. E hoje, eu não caminho mais com eles. Amo eles, oro por eles e peço para que o Senhor os salve. Mas
Ah, vamos jogar? Não vamos. Porque nós temos que entender o que Jesus vai nos falar em Mateus capítulo 16, versículo 8, na parte B. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. O que esse versículo quer mostrar para a gente? Querido, eu já vi uma pessoa que falou assim para mim: pastor, não, fica tranquilo. Eu vou ali, eu vou caminhar com meu amigo ali, ele não é salvo, mas eu vou trazer ele para Cristo. Falei para ele: irmão, 35 anos, cara. Eu não dou 2 meses para você se corromper. Pô, pastor, você está me praguejando, não? Os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Escreve. Não faça isso. Não, pastor, Deus falou comigo. Ué. 2 meses, o que ele estava fazendo? Bebendo. Perdido. Queridos, é mais fácil alguém te corromper do que você trazer essa pessoa. Porque nós esquecemos da nossa função no Evangelho. O Evangelho não nos chama para convencer ninguém do pecado. O Evangelho não nos chama para ser juiz. O Evangelho nos chama para amar. Para estar aqui uns pelos outros. Para fazer como Paulo fala lá em Gálatas. Ó Gálatas, estou novamente com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É se doar. Agora, se nós trazemos isso para dentro da nossa casa, talvez você tenha maturidade e saia ileso. Mas e seus filhos? Eles têm essa maturidade? Eu vou te dar um exemplo. Lá no meu prédio, quando o Corinthians joga, gente, é insuportável ficar dentro do meu prédio. E olha que eu sou corintiano. Gente, é insuportável. Mas dentro de casa eu não assisto televisão. Não gosto. Parei com isso. Porque toda vez que eu assisti um jogo do Corinthians, eu saía nervoso, porque o Corinthians perde. É inacreditável. Eu não assisto, ele ganha, então deixa lá. Mas esses dias eu cheguei no quarto, e meu filho de 2 anos brincando, vai Corinthians. Eu voltei, vai quem? Vai Corinthians. Falei, mas quem te ensinou a falar isso aí? Ele olhou para mim e começou a dar risada. Ele tem 2 anos, gente, como é que ele vai me explicar? Mas aonde ele ouviu? Entendemos o ponto? Os filhos das trevas sempre serão mais astutos que os filhos da luz. Por isso nós temos que andar vigilantes e entender que nós podemos até nos safar pela nossa idade, pela nossa experiência, mas o inimigo não quer tocar você. Ele quer tocar no futuro. Ele quer tocar nos seus filhos. Por isso, eu te pergunto, quem tem se assentado na sua sala de estar? Pessoas bajuladoras, mentirosas, que manipulam, que fazem fofoca. Gente, como eu fico doente com fofoca. Pessoas que querem levar a sua vida e o seu casamento à ruína. Ore ao Senhor. Peça para que Deus te dê sabedoria, discernimento, para analisar as pessoas. Ah, pastor, eu vou analisar todo mundo? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Quem anda na luz não pratica as obras das trevas. Ah, pastor, ele é crente, mas mente. Então ele não é crente. Ah, pastor, ele é crente, mas adultera. Não é crente. Quem é crente anda num padrão de verdade, diante de Deus e dos homens. E já vou concluir que já passei do meu tempo. Todos nós estamos sujeitos a se assentar com os 2 tipos de pessoas. Aqueles que nos edificam ou aqueles que querem nos destruir.
E as ações nos mostram isso. Se a pessoa tem um caráter de Cristo, é a melhor pessoa para você estar perto. Mas se ela não tem, exclui ela da sua vida. Faça como Paulo em Gálatas. Lute por essa pessoa até que Cristo seja formado nela. Mas na sua sala de estar, só se assenta quem vai trazer bênçãos para a sua casa. Na sua sala de estar, só se assenta quem reflete o reino de Deus. Porque senão, vai acontecer com você. Não o que aconteceu com Ezequias, que o homem se safou. Como ele mesmo diz, não vai acontecer comigo, então, boa é a palavra do Senhor. Mas os seus descendentes pagaram o pato. Seja verdadeiro, seja justo. Transmita a vida, gente. Nós fomos chamados para ser transmissores de vida. Porque o Espírito Santo, através da sua santa palavra, gera vida em nós. E toda vez que alguém andar num caminho de morte, chegar perto de você, dentro dele fluirá rios de água viva. Porque não é o que você é o que você carrega. A mulher samaritana não tinha nada. Mas ela encontrou uma fonte de água viva que jorra por toda a eternidade. E quando ela se direcionou a ele, ela nada pôde fazer. Mas quando ele se direcionou a ela, mudou a história dela. E ela mudou a história de uma cidade por causa de um testemunho. Um homem falou tudo o que se passa na minha vida. Não será ele um profeta? Não será ele o Messias? Essa mensagem de hoje não é para você se tornar intocável. Mas nós estamos falando de uma construção. E você tem que entender que dentro da sua casa é a sua intimidade. É o seu esconderijo. Preste atenção quem está se sentando com você. Preste atenção com quem você tem andado. E entenda que Deus te chamou para ser santo. E ser santo é ser separado. É andar numa conduta de Cristo. Não mais como homens. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Se essa palavra falou com você, não vou te convidar a ficar de pé e nem vir aqui na frente. Mas eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. E que você faça uma alta análise da sua vida. Talvez você tenha se assentado com pessoas que têm te afastado de Cristo. Talvez dentro da sua casa tem se assentado pessoas que mais têm gerado problema do que tem sido bênção. Talvez nós estamos selecionando as nossas amizades por sentimentos. E talvez nós estejamos desistindo das pessoas. Mas Jesus resume todos os mandamentos em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se hoje você identificou, não peça para Deus tirar da sua vida, mas peça para que Deus te use, para que ela seja transformada. Peça para que Deus sustente a sua casa, te livrando
de todo agente de Satanás, 007. E que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você possa ver e enxergar quem tem se assentado na sua sala de estar. Pai, eu quero, nesse momento, Pai, apresentar a minha vida e a vida dos meus irmãos. Senhor, Ezequias foi um rei formidável. A tua palavra diz que o Senhor estava com ele. Mas num dado momento, Senhor, ele estava de guarda baixa. E ele pagou o preço. Senhor, talvez nós estejamos com a nossa guarda baixa. Talvez nós estamos sendo guiados, Senhor, pelos nossos sentimentos. E não temos entendido, Pai, que nós temos que ser instrumento de bênçãos e de vida, para transformar a vida daqueles, ó Pai, que não conhecem o Senhor. Talvez essas pessoas, Pai, estejam dentro da nossa casa e muitas vezes, Pai, tem gerado tanto atrito, tanto problema. Mas, Senhor, eu peço que Tuas mãos estejam sobre o lar de cada um dos meus irmãos. Que as Tuas mãos estejam sobre o casamento de cada um deles, sobre os filhos. Pai, que no nome do Seu Filho Jesus Cristo nós possamos refletir a imagem do Senhor. E que, ó Pai, a Sua presença seja tão real e tão viva dentro de nós, que isso, Pai, traga incômodo, Senhor, para aquelas pessoas, Senhor, que muitas vezes se dizem amigos, Senhor, mas só querem explorar, ó Pai, as riquezas que o Senhor tem nos dado. Senhor, blinda a nossa casa, nos ajude a habitar no Teu esconderijo, para que nós possamos descansar à sombra do Onipotente. Nos dá, Senhor, visão ampliada, olhos abertos, ouvidos atentos, para que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, nos direcionando em todo o tempo. Que nós possamos, Senhor, hoje entender que nós precisamos, Pai, como homens, ser a proteção, Pai, das nossas mulheres, dos nossos filhos, e discernirmos, Senhor, para que o bem e a paz do Senhor reine, Pai, em nossos lares. Que as mulheres entendam, ó Pai, o papel tão importante, Pai, que elas têm, de estar ajudando o homem a governar a sua casa, de estar ali, Senhor, apoiando, Pai, o seu marido, Senhor, ajudando a ele ter o discernimento, a cuidar dos filhos, educar os filhos, e fazer tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas mãos delas. Senhor, nos faz caminhar conforme a Tua palavra, e que nós possamos ver o Senhor nos mínimos detalhes, direcionando, Pai, as pessoas certas, para nos ajudar nessa caminhada, pessoas que somam na nossa vida, que nos motivam a querer, a refletir a Cristo, mas que o Senhor nos levante para ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas, e que nós possamos, através do fruto de uma maturidade, caminharmos em direção ao centro da Tua vontade. É o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo.